por culpa do The Grace of Kings, do Ken Liu, e do Fantasy Royal Rumble da Words à la Carte, que é um projeto de ler fantasia, que está a decorrer agora durante o mês de março. Livre, sem grandes obrigações, métricas, whatever. O intuito é mesmo ler fantasia, falar sobre fantasia, incentivar os outros a ler fantasia e vou deixar os detalhes do projeto ou o link para o Instagram da Words à la Carte à night. Sobre o assunto, a descrição, por culpa dessas duas coisas, portanto, de um livro e de um projeto sobre fantasia, eu descobri esta lista que se chama de 100 Best Fantasy Books of All Time, que foi publicado pela revista Times em 2020. E eu achei que era interessante olhar para esta lista e falar um bocadinho com vocês. Alguns livros que eu já li, alguns livros que eu tenho mas ainda não li, e alguns livros que estão na minha wishlist. E todos os outros que eu não mencionar são os livros que ou eu não tenho certeza se quero ler, ou então são mesmo livros que eu não estou interessada. Porque esta lista tem aqui tem muitos livros que eu desconhecia, tem alguns livros que eu desconhecia, há muitos livros que eu desconhecia, que eu acho que são livros que só se alguém fosse vivo quando eles foram publicados é que sabe deles. Alguns são livros que foram publicados nos anos 50, nos anos 60, que têm alguma premissa interessante, mas também não são assim tão fáceis de encontrar, portanto também não fiquei muito entusiasmada para ir à procura deles. Então, vamos começar pelo início. Logo um dos primeiros livros que aparece é The Arabian Nights, portanto As Mil e Uma Noites. Eu li e tenho ainda alguns nas estantes. Eu decidi não desarrumar as estantes porque eu desarrumei as estantes, mais de 100 livros, para começar a gravar conteúdo para o Abril Contos Mil. Portanto, está caótico. Então decidi para este vídeo, se calhar era melhor não desarrumar as estantes. Eu tenho uma edição antiga agora não me recordo o nome, mas se eu conseguir arranjar uma imagem, depois deixo aqui, então tiro uma fotografia aos meus livros. Lá vou eu desarrumar as estantes outra vez. Portanto, as edições que eu li, da Europa América. Isso, da Europa América. Mas é um livro, são histórias que eu quero voltar a elas, especialmente agora que tenho as edições da Eprimatur, que têm, pronto, ao menos foram traduzidas diretamente do árabe, e não são uma tradução de uma versão que foi traduzida em meados do século XVIII por um francês e que tem algumas invenções que não é bem aquilo que estava escrito em árabe. Não deixa de ser interessante ler as duas versões, mas quero ler a coisa verdadeira. Depois de seguida temos The Fellowship of the Ring, The Two Towers e The Return of the King, do Tolkien, que eu fiquei um bocado a pensar porquê não se chamar O Senhor dos Anéis, Lord of the Rings, e ficar com espaço para mais 2 livros. Não sei, para mim faria sentido. Mas isso é uma coisa que acontece ao longo desta lista, que muitas vezes aparecem alguns livros de séries. Esta é a única vez em que aparece uma trilogia completa, e que me deixa a questionar se não feito mais sentido mencionar a série em vez de mencionar um livro da série. Mas pronto, opiniões, cada um tem a sua. Obviamente que este é um dos livros que eu gosto bastante, por alguma razão nos últimos 6 anos, pelo menos, tenho relido O Senhor dos Anéis todos os anos. Basicamente desde que eu comecei o canal, que tenho relido O Senhor dos Anéis todos os anos. Já é assim uma coisa não obrigatória, mas que eu gosto de fazer. Depois temos A Wizard of Earthsea e Tomes of Atuan, da Ursula K. Le Guin. Este também foi daqueles que eu fiquei a questionar. Eu adoro Os Túmulos de Atuan, que é o segundo livro desta série, de 6 livros, que inicialmente era uma tetralogia, mas depois saíram mais 2, sendo que um deles é de contos, e não falta ler o 6º. No entanto, o Wizards of Earthsea, portanto, o primeiro faz todo o sentido mencionar, porque é diferente de tudo aquilo que eu conheço, que estava a ser escrito e a ser publicado na época em que ele foi publicado. No entanto,
Acho que Terrano é provavelmente o 6º livro que em português é um vento diferente. Se calhar faria mais sentido estar assim numa lista de 100 livros de fantasia, porque estamos a falar das temáticas, pelas temáticas que abordam, e por serem tão diferentes, se calhar faria mais sentido. Mas pronto, isso já é outra discussão. The Bloody Chamber by Angela Carter, eu já li, gostei imenso. Tenho pena que o livro neste momento não esteja traduzido. Quer dizer, o livro já esteve traduzido para português, mas não está, já não se encontra assim tão disponível. É um livro que eu gostei muito. Para quem gosta de recontos de fadas, é muito interessante esta perspectiva da Angela Carter. The Eye of the World, do Robert Jordan. Este é outro que eu também acho que se poderia incluir a série toda, apesar de só ter lido efetivamente o primeiro livro. E gostei, tenho que continuar a ler um dia destes. Good Omens, do Terry Pratchett e do Neil Gaiman. Não é o único livro deles, portanto, cada um deles nesta lista. Mas acho muito bem que esteja, porque efetivamente é um livro que eu gosto bastante. Por alguma razão fiquei viciada na série e depois fui ler o livro. Estou ansiosa pela segunda season da série. Tenho muita pena que eles não tenham escrito o segundo livro. Detalhes. Bom, vamos continuar. Tigana, do Guy Gavriel Cake, que aqui está na lista dos lidos porque supostamente estou a lê-lo este mês. Vou voltar a lê-lo este mês. É o único livro do Guy Gavriel Cake que está nesta lista. Eu estou interessada em ler a obra toda do senhor porque estou a gostar bastante. Eu estou neste momento a terminar a primeira trilogia que ele escreveu, que é a da Fianna of Our Tapestry. Estou a gostar bastante. Também já percebi que o resto que ele escreveu é ligeiramente diferente disto. Vamos ver como é que corre. Mas aquilo que eu já tinha lido de Tigana tinha gostado bastante. Portanto, e é diferente de outras coisas que estão aqui de fantasia, porque o Guy Gavriel Cake, depois de Fianna of Ar, dedicou-se muito a fantasia com base histórica. Não quer dizer que ele depois, quando é ficção, é fantasia, ele pode fazer aquilo que quiser, não tem que ficar fiel a tempos históricos, porque senão seria outro tipo de livro. Mas as inspirações que ele tem é muito Europa renascentista. Aliás, não chega a ser Europa, alguns deles é mesmo Itália, é outros que é ali na zona de França. Eu quero ler tudo, basicamente é isso. The Golden Compass and the Subtle Knife, do Philip Pullman. Porquê o primeiro livro e o segundo livro de uma trilogia quando se podia dizer a trilogia inteira? Portanto, a trilogia é aquela que eu me esqueço sempre do nome e aquela que me falta ler o terceiro livro. Mas eu acho que devia estar aqui mencionado a trilogia como um todo e não o primeiro e o segundo livro. Detalhes. Neverwhere, do Neil Gaiman. Não é um dos meus livros favoritos do autor, mas é bom, de qualquer maneira. Depois, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban e Harry Potter and the Half-Blood Prince. Tenho exatamente o mesmo problema com esta coisa. Porquê dizer estes dois? Por cima também não são dos meus favoritos, portanto também não ajuda, não é? Porque o meu favorito é o Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Por diversas e variadas razões, incluindo aranhas gigantes e cobras, ou basiliscos, pronto. Mas tudo bem. Percebo o Harry Potter and the Half-Blood Prince. Aliás, percebo os dois. Não Prisoner of Azkaban não, mas o Half-Blood Prince sim. Percebo, porque efetivamente fez coisas diferentes do resto da série e foi ali Lembro-me que quando li havia ali qualquer coisa diferente do resto da série. Mas pronto, diz a pessoa que nunca viu a segunda parte do último filme e não se lembra do último livro. Eu sei que o li uma vez. Não me lembro de nada. Portanto, Batalha de Hogwarts, não tenho ideia nenhuma. De nada. Eu até me questiono se li o livro ou não. Supostamente sim. Não me lembro de nada. Fixe. A Storm of Swords, do George R.R. Martin. Também não lembro qual é este livro. Sei que não é o primeiro dos que estão publicados, mas não sei. Eu aqui meti que tinha lido
Mas pode ser daqueles que eu ainda não li. É daqueles que eu acho que mais valia ter incluído a série toda, porque a série é fenomenal. Diz a pessoa que só leu metade. Mas eu vi a série, que não é a mesma coisa. Mas para mim é o suficiente para avaliar que tem um bom nível e que faz todo o sentido estar na lista, mas como série completa, não como um livro no meio do nada. Enfim, American Gods do Neil Gaiman, sim, gostei imenso. Foi um dos livros que gostei muito de ler do Neil Gaiman. É um tijolo, mas vale a pena. Vale a pena e tem uma visão dos deuses de vários panteões muito, muito interessante. Mistborn, portanto, The Final Empire do Brandon Sanderson. O primeiro livro da série Mistborn. Que eu tenho sempre, eu esqueço-me sempre que este é o primeiro livro, porque como se chama The Final Empire, o último império, não parece que não é nome de primeiro livro, parece o nome de segundo ou terceiro, mas não, é do primeiro. Como série, sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, como trilogia, primeira trilogia de Mistborn, porque a segunda tem um tom completamente diferente, também gosto. Aliás, a segunda já não é trilogia, é série, porque depois tem mais livros. Detalhes à parte, sim, mas como série. The Name of the Wind, do Patrick Rothfuss, que tem aqui uma grande batota, porque eu ainda estou a ler o livro, não terminei de ler, não é? Mas eu acho que sim, faz todo sentido estar aqui, aguardando ansiosamente pelo terceiro livro, um dia destes. The Grace of Kings, do Ken Liu, é o único que eu tenho aqui ao meu lado, porque eu estou a ler, estou a gostar bastante, ainda tenho muito que ler, o livro tem umas 600 e tal páginas, mas estou a gostar. Um livro de uma revolução, uma mudança de poder. Está a ser uma leitura muito interessante. Exatamente, o The Wall of Storms, que é o segundo livro, também está mencionado aqui nesta lista. Eventualmente lá chegarei. E agora vamos para o tenho, mas ainda não li. Começamos com um livro antigo, La Morte d'Arthur, do Thomas Mallory, um livro que eu eventualmente ler. E cada vez que eu leio mais coisas que têm inspirações do Rei Arthur e Tábua Redonda, todas essas histórias, mais vontade eu tenho de ir descobrir alguns dos materiais originais, porque existem vários. Este é um deles. De seguida temos Alice's Adventures in Wonderland e o Through the Looking Glass, do Lewis Carroll, que eu acho que já li, mas provavelmente não li a edição mesmo escrita pelo Lewis Carroll. Acho que aquilo que li deve ter sido uma adaptação para texto corrido, porque eu sei que aquilo tem alguma rima e não ando a ler coisas com rimas, portanto. Por isso é que está aqui no tenho, mas não li. Podia ter feito batota. Podia, porque como outros que fiz batota. Mas como eu não tenho a certeza daquilo que li, não vou afirmar. Pronto. Neste caso, eu decidi fazer assim. The Lion, the Witch and the Wardrobe, by C.S. Lewis. Este é considerado o primeiro livro agora esqueci, das Crónicas de Nárnia. Eu tenho um omnibus com todos os livros, mas não é nenhuma prioridade nas minhas leituras. Confesso que quanto mais sei sobre as Crónicas de Nárnia, menos os livros se tornam uma prioridade para ler. Todo o simbolismo cristão que está por trás dos livros, nem sempre me dá vontade de os ler. Talvez um dia destes. The Once and Future King, do T.H. White. Rei Arthur. Sim, é para ser lido o mais brevemente possível. Significa que pode ser no próximo mês ou daqui a 10 anos. The Wee Free Man, de Terry Pratchett. De todo o Discworld, podiam ter mencionado imensas coisas. Foram mencionar The Wee Free Man. Tudo bem, ok. Ao menos o livro existe traduzido para português. Eu ainda não li. É o primeiro livro da série da Tiffany Hawking. Portanto, é considerado infantil-juvenil. Aliás, eu não sei se já disse ao início do vídeo, mas esta lista tem muitos livros que são infantil-juvenis, e fantasia não tem que ser necessariamente infantil-juvenis. Portanto, de toda a série de Discworld eu ter escrito tanta coisa. Aliás, não ter posto a série toda, e eu aceitava, e assim fica assim um bocado... Enfim. Sobre um bocado agridoce.
The Night Circus, de Erin Morgenstern. Tenho, mas ainda não li e sei pouca coisa. Já me foi recomendado. Eu não tinha muito interesse em ler o livro, mas foi-me recomendado diretamente. A Coreana encontrou o livro numa charity shop, capa dura, uma edição espetacular, e eu dei de casa. Espero ler um dia destes. The Song of Achilles, de Madeline Miller. A batota no meu Goodreads é que eu disse que tinha lido este livro, que eu tinha terminado de ler este livro. A verdade é que eu deixei o livro a meio. Eventualmente irei regressar a ele, mas na altura estava mais interessada em fazer outro tipo de leituras relacionadas com a mitologia grega, com as perspectivas mais no feminino do que propriamente a canção daqueles. Mas eu gosto da escrita da Madeline Miller e por isso mesmo será um livro que eu irei voltar. Mas provavelmente só depois de ler Circe, que também está nesta lista e que também está nas minhas estantes para ler. The Black Tides of Heaven, de Neon Young. Ora, este eu tenho... Isto é o The Tensorate Series. São 4 novelas que fazem parte desta série. Eu também tenho para ler. São livros que são silk punk. Da mesma maneira que o The Grace of the Kings, do Ken Liu, também é silk punk. Tenho muita curiosidade. Espero ler um dia destes. The Changeling, do Victor Laval, que eu sempre vi classificado como horror. Aqui parece como fantasia. Ok. Aceito em parte porque The Changeling está ligado com fadas e com trocas de... portanto, trocar uma criança por um Changeling. Muito curiosa com este livro. Também está nas estantes. The Stone Sky e The Fifth Season, de N.K. Jemisin. De N.K. Jemisin. Eu acho que foi estes que eu comprei em português na última feira do livro. Portanto, este ano mesmo não li. A trilogia de Terra Devastada. Acho que é assim em português. Muito curiosa. Não sei se vou esperar que saia o terceiro livro. A Relógio d'Água ainda não comprou os direitos do livro. E há imensa gente à espera que o livro saia. Mas pronto. Livros que eu tenho curiosidade e gostava de ter. Começo por Five Children and It, da E. Nesbit. Eu da E. Nesbit já li contos de fantasmas que gostei imenso, mas ela é mais conhecida pelas coisas infantil-juvenis que ela escreveu. Eventualmente um dia destes irei ler e adquirir. Ela tem vários, este é apenas um deles. E alguns deles são traduzidos para português. Watership Down, do Richard Adams. Não é uma prioridade nas minhas leituras, mas é um dos que eu tenho alguma curiosidade. Mais pelas referências que são feitas sobre ele noutros livros do que propriamente pelo livro em si. The BFG, eu acho que ainda existe aqui outra deste autor, mas não encontro, porque não está junto. The Roald Dahl, também, lá está, é um dos livros do Roald Dahl, um dos poucos livros dele que eu ainda não tenho, mas também não é uma prioridade. Se calhar devia adquirir o livro antes que façam uma eugenização do livro, mas pronto, enfim. Acho que este não deve ser dos piores. Owl's Moving Castle, da Diana Wynne Jones. Eu desde que vi portanto, o filme de animação dos estúdios Ghibli, que fiquei com vontade de ler esta série. Trilogia? Tetralogia. Boa pergunta, já não me recordo, mas quero ler um dia destes. Spindle's End, by Robin McKinley. Esta autora tem vários livros que são recontos de contos de fadas. Eu tenho muita curiosidade. Eventualmente um dia destes. The 100,000 Kingdoms, de N.K. Jemisin. Eu não me recordo se este faz parte de ser daquela trilogia que eu tenho ou não, mas está na lista. Who Fears Death e A Catawitch, de Nedi Okafor. Nunca sei como é que se diz o nome desta senhora. Bem, enfim, deste autor. Pronto, também quero. Eu acho que alguns destes estão ali no limbo entre fantasia e ficção científica. Da mesma maneira que o Bone Clocks, do David Mitchell, acho que também está ali no limbo entre as duas coisas. Também quero ler. The Buried Giant, do Kazuo Ishiguro. Sei que está relacionado com o Rei Arthur. Um reconto do mito do Rei Arthur, portanto, automaticamente está na lista para ser lido. The Wrath and the Dawn, de Reni Adier. É um reimaginário das Mil e Uma Noites e por isso mesmo é uma duologia que eu tenho curiosidade. Não é prioridade por enquanto. The Poppy War e The Dragon Republic, da R.F. Kuan. Eu penso que é o primeiro e segundo livro desta trilogia. Não era uma trilogia que eu
tinha prioridade em ler, ou que eu estava muito curiosa em ler, mas à medida que sei mais sobre, especialmente sobre o Babel da autora, Babel? Assim que se diz, não sei. E que também fui descobrindo mais coisas sobre esta trilogia, tenho mais curiosidade agora do que há uns tempos atrás. Gods of Jane and Shadow, da Silvia Moran Garcia. Esta autora tem vários livros de vários... que não é temas, géneros diferentes. Este é um dos que eu tenho alguma curiosidade porque... estou-me a esquecer como é que se chama. A temática do livro é algo que eu nunca li, portanto tenho curiosidade. The Rage of Dragons, de Evan Winter, é um livro de fantasia épica que eu no outro dia descobri mais umas coisas sobre ele e efetivamente fiquei curiosa, além de ser um livro único, que é coisa que não acontece muitas vezes em fantasia. Elatso, da Darcy Little Badger, é um livro muito recente, está no meu radar porque supostamente a personagem principal é assexual. Tenho curiosidade em ver como é que isso está no papel, mas ao mesmo tempo também é uma prioridade porque isso para mim não é uma razão suficiente para ir ler um livro. Assim, só essa razão. Woven in Moonlight de Isabela Ibanez, pela capa. É uma curiosidade pela capa. Aaron and the Sea of Stories, do Salman Rushdie. Nunca li nada deste autor, tenho alguma curiosidade. Agora que sei que ele tinha um livro de fantasia, provavelmente será aquele que eu vou ler. E por último, Witchmark, de C.L. Polk, que eu também não sei porque é que coloquei na lista, mas quando estive a ver os livros, este pareceu interessante. Vou deixar o link para a lista. Se já leram algum dos livros que está na lista e que acham que eu devia ler, digam nos comentários. Se conhecem muitos, se leram muitos, ou se leram poucos, ou se não leram nenhum, também digam nos comentários e até o próximo vídeo. E não se esqueçam de participar no projeto da Night do Fantasy Royal Rumble.